Números, capítulo 21, do versículo 21 ao versículo 35. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jazar e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Nó até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Hesbom, e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Hesbom e edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu dos moabitas e aos senhores dos altos de Anom. Aí de ti, Moabe, perdido eis povo de Quermons, entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos, Hesbom, perdida e até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazá, e Og, rei de Bazá, saiu contra eles e todo o seu povo a pelejar em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e falei-as como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em
possessão. Meus irmãos e minhas irmãs, que passagem de palavras. Esta passagem aqui, que estão no livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Veja aqui nesta passagem de Números, do capítulo 21, versículo 21 a 35, que o Senhor, Ele nos fala sobre os israelitas, fere os reis de Moabe e de Bazã. Veja, meus irmãos, o que significa estas palavras nesta passagem. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, naquele tempo, daquela geração, quando o Senhor já tinha determinado toda a missão, já tinha determinado toda a missão ao seu líder escolhido Moisés para dar a continuação do seguimento do povo de Israel após a passagem do Mar Vermelho, que o povo foi para o deserto até a terra prometida que o Senhor tinha determinado já também. Então passou por muitas barreiras. Passou por muitas barreiras e vários territórios. O que acontece? Cada um local daquele ali já existia gente, reis. Só que eles, quando descobriam que ia passar o povo de Israel, e o povo de Israel chegava lá e falava para o rei daquela cidade, daquele território, que queria só passar. Não queria usufruir de nada. Não queria usufruir do que tinha de água do seu poço, de nada. Só queria passar com o seu povo pela estrada real. É a estrada livre por dentro daquele território que pertencia àqueles reis. Mas diante de tudo isso, aquele povo lá, o seu rei, ele não aceitava. Por quê? Porque era Israel. Mas só que eles sabiam que o povo de Israel era um povo que foi libertado do Egito pela mão de Deus Pai Todo-Poderoso. E tinha a eles um líder onde era passado todas as suas determinações. Então, aquele povo ali, ele tinha já, diante deles todos, a proteção divina, a proteção do Altíssimo. Então, todas aquelas barreiras que vinham, para poder conseguir passar, porque tudo a gente tem que lutar para conseguir a conquista da vitória, temos que lutar. Não é porque Deus nos protege e a gente vai ficar esperando. Nós temos que lutar para que Deus veja que nós estamos lutando diante da sua fé, confiantemente nele. Por quê, meus irmãos? Naquela passagem, daquela temporada, aquele povo tinha esta missão, porque já estava determinado. Aquele povo tinha que guerrear, lutar, mas ciente de que a vitória era certa. Por que a vitória era certa? Porque Deus era com eles. Deus estava sobre todos os seus protegidos. Então, olha só, meus irmãos, olha só como são as determinações, como é gostoso, como é maravilhoso, como é uma doçura a gente procurar ler as palavras das Escrituras Sagradas para conhecer quem é Deus, conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Porque, veja, cada palavra dessa que estão na passagem do livro da vida, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela tem uma missão para cada um de nós na face da terra. Ela tem uma missão, uma determinação para cada um de nós na face da terra. Naquela época, o Senhor
tinha escolhido o seu líder. Não existia a Bíblia. Veja, a Bíblia era através de um líder que Deus já passava as suas determinações, então aquele líder ia passando para o povo, para aquela nação. Não existia a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Veja que aquelas pessoas, elas seguiam diante de vozes do seu escolhido, que era o homem que era determinado por Deus. Né? E aquele homem que era determinado por Deus repassava, eles preparava, né? Aquele homem preparava, que era o Moisés, preparava outros homens, né? Para governar, administrar junto com ele aquela nação toda, aquele povo todo. E passava todas essas determinações, porque são determinações do Altíssimo para dar o seguimento na face da terra, homem e mulher, o ser humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, veja, nessa passagem do livro, né, de Números, do capítulo 21, do versículo 21 a 35, que o Senhor nos fala sobre, né, a rebeldia, né, a rebeldia contra o israelita na passagem. Né? Então, todos esses reis dessa passagem, dessas cidades, eles foram derrotados. Né? Que diz, o israelita fere os reis de Moabe e de Bazã. Veja, por quê? Eles foram contra o povo de Israel, eles foram contra as determinações do Altíssimo, que já estava tudo já determinado. Tanto que o povo de Israel disse a eles, nós vamos só passar, não vamos usufruir de nada da sua terra, só queremos passar. Mas eles não queriam. Então, veja, meus irmãos, na geração que nós estamos vivendo hoje, não muda as determinações do Senhor. Então, quando nós queremos uma conquista que já está diante do Senhor, que já foi determinado, através de quê? Da sua aclamação. Quando nós clamamos ao Senhor de coração de fé, de determinações, então esperamos as determinações do Senhor, e ali, quando o Senhor determina, todo aquele que vem para impedir, ele pode ser castigado. Ele pode ser castigado. Então, olha, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas que vêm do Altíssimo, ela tem que ser cumprida. As coisas que vêm do alto, do Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, do vento, do nosso corpo, o Criador da nossa alma, do nosso espírito, o Criador dos órgãos do nosso corpo, para que nós se tornamos alma vivente. Ele é o dono de tudo isso. Ele é o dono de tudo isso. Quem criou nós? Quem nos propôs na face da terra para se tornar alma vivente? O Criador, o Todo-Poderoso. Então, quem formou cada um de nós internamente? E quem forma cada um de nós internamente? É o Todo-Poderoso. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Todo-Poderoso é que forma a gente para que venha até a face da terra. Nós somos gerados e formados dentro do ventre da mulher. Porque o Senhor nos concedeu o homem e a mulher para que juntos se tornassem um só. E diante disso, eles gerassem e reproduzissem. Então, o que é que o Senhor já determinou a parte da mulher? Que ela vai reproduzir. E quem é que vai dar esse consentimento de reproduzir todo o processo para o ser humano? O Senhor. É Ele que faz todo esse procedimento. É Ele que nos dá essa capacidade entre homem e mulher para que seja feito o procedimento de criar dentro do ventre da mulher o ser humano, com todos os seus órgãos, com toda a sua perfeição. Por quê? O Senhor sabe e o Senhor nos faz em perfeição, porque o Senhor é perfeição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo que é feito na face da terra, diante de Deus Pai, criado por Ele, é determinação dEle e é criação dEle.
Ponha isso na sua cabeça. Não adianta o homem querer ser acima depois de ser criado por o Altíssimo, o Todo-Poderoso, querer ser acima do Todo-Poderoso. Porque não tem como. Não tem como, não existe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos procurar, enquanto está tendo tempo, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais o Todo-Poderoso. Através de quem? De que? Do que Ele nos deixou. Nos deixou o nosso protetor, a nossa proteção, que é o Espírito Santo. E nos deixou para conhecê-lo, que é as Escrituras Sagradas. Procura ler. Nessa passagem do livro de Números, do capítulo 21, versículo 21 a 35, que nos fala sobre essa passagem. Procura ler, meus irmãos. É tão maravilhoso. É tão gratificante e preenchedor para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente e para o nosso espírito, que já é do Senhor. Todos juntos se tornam um só em alegria. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Essas são determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras Sagradas enquanto pode, que está aberta. Deus abençoe a todos.